Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 12 do Colégio Naval de 1988. No processo da divisão do polinômio p de x de coeficientes não nulos pelo polinômio g de x, obteve-se para quociente um polinômio de grau 4 e para penúltimo resto um polinômio do segundo grau. Considerando-se essas três alternativas, qual letra vai ser aquela que a gente deve marcar como verdadeira? Então perceba que o problema está nos dando um polinômio p. Esse polinômio p ele tem todos os coeficientes não nulos e nós estamos dividindo p por um polinômio g, obtendo um quociente de quarto grau e um penúltimo resto, que aqui está nessa linha, né, do problema, está falando aqui de um penúltimo resto do segundo grau. Só que o enunciado do problema não define o que é este penúltimo resto. Então, o que nós vamos fazer? Vou colocar no quadro dois polinômios, nós vamos dividir esses dois polinômios e, por meio deste exemplo, eu vou definir para vocês o que é o primeiro resto, o segundo resto, o penúltimo resto e o resto propriamente dito. Então, perceba que aqui nós temos um polinômio do quinto grau e ele tem todos os coeficientes não nulos. E nós vamos dividi-lo pelo polinômio x mais 1, nós vamos obter um quociente, que observe que vai ter grau 4, e nós vamos obter aqui embaixo um resto. Quando a gente fizer essa conta, né, nós vamos obter um quociente, que está aqui, e vamos obter um resto, que está aqui. E o que isso significa? Que se a gente multiplicar este polinômio pelo quociente e somar com o resto, né, somar com aquilo que sobra, nós vamos obter o nosso polinômio do quinto grau. Note que a nossa ideia é já dar aqui um exemplo em que o penúltimo resto ele vai ter grau 2. Então, vamos tentar entender o que significa este penúltimo resto. Então, vamos pegar aqui x elevado na quarta. Então, se a gente colocar x elevado na quarta, fica x elevado na quarta vezes x mais 1, dá x elevado na quinta mais x elevado na quarta. E daqui a gente coloca com o sinal trocado, né? Então aqui fica menos x elevado na quinta, menos x elevado na quarta. Nós somamos, né, esses monômios aqui com esses, perceba que vai dar 0, aqui vai se cancelar, e aqui também vai se cancelar. E agora nós já temos o nosso primeiro resto. Quem é o primeiro resto? O primeiro resto é este polinômio aqui, o polinômio x ao cubo mais 2x² mais x mais 1. Por que este polinômio ele é o primeiro resto? Porque se a gente pegar este polinômio aqui, multiplicar com esse e somar o que sobrou, ou seja, somar isso daqui mais o que sobrou daqui de baixo, né? São as duas coisas que sobraram, foi esse 0 mais esse polinômio cúbico. Então, se você fizer o dividendo multiplicado pelo quociente e somar com esta parte aqui que sobrou, que é o 0 mais x ao cubo mais 2x² mais x mais 1, isso vai dar todo o polinômio. E por isso, este polinômio aqui, ele vai ser chamado de primeiro resto. Então, como a gente está dividindo por um polinômio que tem dois monômios, o x e 1, então a gente tem que ficar abaixando de 2 em 2. Né? A gente tem que sempre deixar aqui dois monômios para fazer a divisão por x mais 1. Esse é o processo da divisão. Então agora nós vamos abaixar o x ao cubo mais 2x ao quadrado. E aqui a gente vai colocar o polinômio x ao quadrado. X ao quadrado vezes x mais 1 dá x ao cubo mais x². Então aqui nós colocamos com sinal trocado, menos x ao cubo menos x ao quadrado. E aqui vai sobrar x ao quadrado, né? Este vai se cancelar com esse, e 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar x ao quadrado. E o que sobra? Sobra isso aqui, ó, sobra o x² mais x mais 1. E este polinômio do segundo grau vai ser o segundo resto. É o que sobrou, x² mais x mais 1. Por que x² mais x mais 1 é o segundo resto? Porque se você fizer a multiplicação do dividendo com o quociente e somar esta parte aqui que sobrou, o x² mais x mais 1, nós vamos obter todo este polinômio, né? Esse polinômio do quinto grau. Então, o polinômio x² mais x mais 1
ele vai ser o segundo resto. O primeiro resto a gente viu que era o polinômio x ao cubo mais 2x² mais x mais 1. E o segundo resto é o x² mais x mais 1. Então, a gente agora abaixa o polinômio x, né? Então, a gente sempre tem que deixar aqui dois monômios para fazer a divisão por este daqui, porque aqui nós temos dois monômios. E agora nós escolhemos o polinômio x, porque x vezes x mais 1 dá x² mais x. E daí aqui a gente coloca com sinal trocado, menos x² menos x. E o que vai sobrar aqui, ó, vai ser 0. Né? E qual que vai ser o terceiro resto? É o que sobra daqui com o que sobra lá em cima, ou seja, 0 mais 1. Então, o resto vai ser 0 mais 1, né? O terceiro resto é 0 mais 1. A gente abaixa aquele 3, fazemos aqui, né? 0 mais 1 é igual a 1. Ou seja, o primeiro resto foi x ao cubo mais 2x² mais 1. O segundo resto foi x² mais x mais 1. E o terceiro resto é esse 0 daqui mais aquele 1 lá em cima, né? Se você fizer x mais 1 vezes x² mais x² mais x e somar com este 1 aqui, você vai obter o nosso polinômio do quinto grau. E perceba que este exemplo, ele está ligado ao enunciado do problema. Ó. O p de x ele pode ser tomado como este polinômio aqui, porque ele tem todos os coeficientes não nulos, como nos diz o enunciado do problema. O quociente ele tem grau 4, que é o x² mais x² mais x. Nós vimos aqui que, né, que o segundo resto é o x² mais x mais 1. Só que, por coincidência nesse caso, o segundo resto aqui também é o penúltimo resto. Então, perceba que esse exemplo aqui, ele satisfaz as condições do nosso problema. E, portanto, ele é um exemplo, né? Existe, de fato, um polinômio com todos os coeficientes não nulos e satisfaz todas as hipóteses do nosso problema. E agora a gente vai tentar resolver o exercício. O que nós vamos fazer? Vamos ler aqui, ó. Fala que o grau de p de x é igual a 6. Será que o grau de p de x pode ser igual a 6? Não, a gente acabou de ver, ó. Isso aqui é um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo que não necessariamente p de x pode ter grau 6, né? Pode existir um polinômio do quinto grau, como esse daqui, que vai satisfazer todas as hipóteses do enunciado do problema. Então, o item 1 a gente já pode desmarcar. Mas perceba o seguinte, ó. E quando a gente dividir o polinômio p de x pelo polinômio g de x, o que nós vamos obter? Nós vamos obter um quociente, que eu vou chamar de m de x, e nós vamos obter um resto, que eu vou chamar de r de x. E pelos nossos conhecimentos prévios dos estudos dos polinômios, a gente sabe que o p de x ele pode ser escrito dessa forma aqui de maneira única. Ou seja, existe apenas um polinômio quociente, existe apenas um polinômio resto, que vai te satisfazer esta igualdade aqui, unido com essa desigualdade, ó, o grau do resto, então vou chamar de GR, o grau de um polinômio. Então, o grau do polinômio resto é menor do que o grau do polinômio g, né, do dividendo. Então, o polinômio p ele pode ser escrito de forma única nesse estilo aqui. P de x é igual a g de x, vezes um quociente, mais um resto, em que essa desigualdade ela se verifica. E note o seguinte, ó, e pelo enunciado do problema, o grau do quociente é igual a 4. Então, eu vou colocar o 4 aqui. Esse 4 vai indicar que o grau do quociente, que é o nosso polinômio m de x, vale 4. Então, note que o enunciado do problema fala que o penúltimo resto ele tem grau 2. Ou seja, o penúltimo resto, se o penúltimo resto tem grau 2, isso significa o quê? E esse polinômio g de x, ele não pode, por exemplo, ter grau 3. Porque caso ele tivesse grau 3, então esse penúltimo resto seria o próprio resto, né? Por causa dessa igualdade aqui, por causa da unicidade, né, desses polinômios m de x e r de x, e por causa dessa desigualdade aqui. Então vamos supor que o g de x ele tenha grau 3. Então, como o penúltimo resto aqui está falando que tem grau 2, esse penúltimo resto vai ser o próprio resto, por causa justamente dessa desigualdade aqui. Ó. O grau desse penúltimo resto seria 2, que é menor do que o grau do g, né, que no caso aqui a gente está supondo que é 3, e portanto esse penúltimo resto seria o próprio resto. Então, perceba que o g de x ele não pode ter grau 3, ele também não vai poder ter grau 4, né?
Porque se ele tiver grau 4, a gente usa o mesmo raciocínio. Ele não pode ter grau 5, na verdade ele não pode ter grau maior ou igual a 3. As únicas possibilidades de grau para o polinômio g são essas aqui, né? Os graus possíveis do polinômio g são números que são abaixo de 2, né? Ou melhor, abaixo de 3. 0 ou 1 ou 2. Então vamos colocar aqui 0 ou 1 ou 2. Né? Se o polinômio g ele existe, obrigatoriamente ele tem que satisfazer essa propriedade aqui. Ou o grau dele é 0, ou é 1, ou é 2. Né? A gente sabe que o grau de g, ele pertence, na verdade a gente deveria escrever assim, né? O grau de g, ele pertence a esse conjunto aqui, 0, 1 ou 2. Não necessariamente vai ser esse conjunto, né? Mas ele está aqui dentro desse conjunto, ele pertence a esse conjunto, porque ele não pode ser nenhum valor acima de 3. Então, olha só, o que nós vamos fazer agora? Perceba o seguinte, ó. E se o grau do polinômio g for igual a 0, então, qual que vai ser o grau do polinômio p? Então, se o grau do polinômio g vale 0, então a gente sabe que o produto de dois polinômios vai ter um grau e esse grau vai ser a soma dos graus. Então, se o polinômio g tem grau 0, o polinômio p ele vai ter grau 0 mais 4, que é igual a 4. Ou seja, o grau de P, ele pertence ao conjunto 4, né? Quando o grau de G for igual a 0. Se o grau de G for igual a 1, então a gente sabe que 1 mais 4 dá 5, né? Então o grau do P vai ser igual a 5. Se o polinômio G, ele tem grau 2, então o polinômio P ele vai ter grau 6. Porque se o polinômio G tem grau 2... Então, 2 mais 4 dá 6. Então, o polinômio g, ou melhor, o polinômio p, ele vai ter grau 6. Ele tem que pertencer a este conjunto aqui. A gente já sabe que existe um exemplo para o polinômio p de grau 5 que está aqui. Será que existe um exemplo para um polinômio de grau 6 e para um polinômio de grau 4? Bom, vamos colocar aqui no quadro um exemplo de um polinômio de grau 6. Então, olha só. Vou escrever aqui, ó, x elevado na sexta, mais x elevado na quinta, mais x elevado na quarta, mais x ao cubo, mais 2x quadrado, mais x mais 1. E vamos dividir este polinômio pelo polinômio x quadrado mais 0x mais 1. Perceba que esse polinômio p, ele satisfaz as condições do problema, né? Ele tem todos os coeficientes não nulos. Nós vamos dividir por este polinômio daqui, nós vamos obter um quociente, ó, perceba que de grau 4. Né? Então, perceba que nós estamos justamente nesse caso aqui, ó, em que o polinômio P ele tem grau 6 e o polinômio G ele tem grau 2. Nós vamos obter aqui um quociente de grau 4 e nós queremos saber se o penúltimo resto ele vai ter grau 2. E daí esse polinômio aqui do sexto grau ele também vai satisfazer as condições do enunciado do problema. Então, vamos fazer essa divisão aqui. Vamos colocar o polinômio x elevado na quarta potência. Então, se a gente fizer x elevado na quarta potência vezes esse polinômio aqui, nós vamos obter x na sexta, mais 0x na quinta, mais x na quarta, né? Então, a gente coloca menos x na sexta, menos 0x na quinta e menos x na quarta. Daí, quando a gente somar, nós vamos obter apenas o polinômio x na quinta, né? X na quinta, porque aqui vai cancelar e aqui também vai cancelar. Então a gente coloca assim. Perceba que qual que é o primeiro resto? O primeiro resto vai ser esse x na quinta mais x ao cubo mais 2x quadrado mais x mais 1. Porque se a gente fizer o polinômio este daqui vezes esse e somar com isso daqui, ó, nós vamos obter todo o nosso polinômio do grau 6. Então, este polinômio, o x na quinta mais x ao cubo mais 2x quadrado mais x mais 1, este vai ser o nosso primeiro resto. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos abaixar, né? Vamos colocar aqui o 0x na quarta e vamos abaixar o x ao cubo. E aqui nós colocamos o polinômio x ao cubo. X ao cubo vezes esse polinômio aqui vai dar x na quinta mais 0x ao cubo, ou melhor, mais 0x na quarta, mais x ao cubo. Daí a gente coloca aqui com o sinal trocado, né? Vai ficar menos x na quinta, menos 0x na quarta, menos x ao cubo. Daí quando a gente fizer essa subtração, ou melhor, a soma desses polinômios com esses aqui, nós vamos obter
o cancelamento desses dois, né? E também o cancelamento desses dois aqui, ó. Então, qual que vai ser o segundo resto? Como aqui deu 0, o segundo resto vai ser 0 mais 2x² mais x mais 1. Este é o segundo resto. E a gente pega o que sobra daqui com o que sobra de lá de cima. Então, o primeiro resto a gente viu que foi o polinômio x na quinta mais x ao cubo mais 2x² mais x mais 1. O segundo resto é o polinômio 0 mais 2x² mais x mais 1. Esse aqui é o segundo resto. Então, abaixando aquele polinômio, né, o 2x² mais x mais 1, agora que a gente vai colocar o polinômio 1, né, ou melhor, o polinômio 2, porque 2 vezes este polinômio aqui, ó, vai nos dar 2x² mais 0x mais 2. E daí a gente coloca menos 2x² menos 0x menos 2. E qual que vai ser o resto que nós vamos obter? Resto igual a menos 1. Então, note o seguinte, que o primeiro resto foi o polinômio x ao cubo mais x na quinta mais x ao cubo mais 2x² mais x mais 1. O segundo resto foi o polinômio x² mais x mais 1. E o terceiro resto é este polinômio aqui, o polinômio do primeiro grau. Então, nós acabamos de dar um exemplo de um polinômio do grau 6 que satisfaz as condições do nosso problema. Note que o item 2, ó, ele é verdadeiro, né? Porque o grau de G pode ser 1, pode ser 1. É este caso aqui, ó. Este caso aqui nos indica que o grau de G ele pode ser 1. Essa palavra pode é um indicador de que nós podemos marcar o item 2 como verdadeiro. Se estivesse escrito o grau de G é 1, daí é falso, né? Porque nós temos aqui, ó, um polinômio G de grau 2, que também satisfaz as condições do problema. Existe um polinômio P, existe um polinômio G de grau 2, né, que vai satisfazer todas as condições do enunciado do problema. Então, temos que o item 2, ele está correto. O grau do polinômio G pode ser 1, que é este exemplo aqui. Agora, a gente tem que analisar se o polinômio G ele pode ter grau 0, né? Quando o polinômio G tem grau 0, significa que o polinômio P ele tem grau 4. Será que isso vai ser possível? A gente vai mostrar que isso não é possível, né? Então, vamos pegar aqui um polinômio genérico do grau 4. Então, ele é ax na quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais e vamos dividir esse polinômio por um polinômio P, né, uma constante P, um polinômio do 0 grau, né, porque a gente está nesse caso aqui, ó, em que o polinômio P ele tem grau 4 e o polinômio G ele tem grau 0. Então aqui nós temos que dividir por uma constante P, diferente de 0. Né? Então perceba que se você fizer essa divisão aqui, o penúltimo resto ele não vai ser um polinômio de segundo grau, né? Ele nunca vai ser um polinômio de segundo grau. Quer ver? Vamos fazer essa conta aqui. Então, note que aqui a gente vai ter que escolher 1 sobre A vezes x elevado na quarta potência vezes P, né? Então vai ficar assim, ó, vai ficar 1 sobre P, né? 1 sobre P, ou A sobre P vezes x elevado na quarta potência. Note que os coeficientes aqui são todos não nulos, né? Porque a gente está na condição do enunciado do problema. Então, o P também é não nulo, né? Porque a gente só pode dividir um polinômio por um polinômio diferente de 0, diferente do polinômio nulo. Então, quando a gente multiplicar essa expressão pelo P, vai cancelar o P com um P, vai sobrar só o AX na quarta. E daí aqui a gente coloca menos AX elevado na quarta potência. E daí, isso daqui se cancela com isso, né? Sobra só o bx ao cubo mais cx² mais dx mais z. Então, o primeiro resto é este polinômio aqui. Perceba que, se você continuar fazendo essa divisão, o segundo resto vai ser este. O terceiro resto vai ser este. O penúltimo resto vai ser este. E o último resto vai ser o resto 0. Né? Quer ver? Vamos fazer mais um passo aqui. Agora aqui a gente teria que escolher o A, ou melhor, o B sobre P, o B sobre P, né? X elevado ao cubo. Então, a gente teria que abaixar nesse bx elevado ao cubo aqui. E daí a gente faz este daqui vezes esse.
cancela o p com o p, sobra o bx ao cubo. Daí aqui a gente coloca menos bx ao cubo. E obtemos um zero aqui, ó. E qual que vai ser o segundo resto? Vai ser o polinômio cx² mais dx mais e, né? Vai ser 0 mais cx² mais dx mais e. Então, você vai fazendo esse processo, aqui você depois vai obter o c sobre p x ao quadrado, depois mais o d sobre p x mais o e sobre p. Então, esse aqui vai ser o quociente. E perceba que o primeiro resto foi esse polinômio, o segundo resto vai ser esse, o terceiro resto vai ser esse, o penúltimo resto vai ser esse, né, se você continuar fazendo essa divisão, e o último resto, que é o resto propriamente dito, vai ser o polinômio nulo. Né? Então, note que isso, quando a gente pega um polinômio do grau 4, que satisfaz essas condições aqui do enunciado do problema, tem todos os coeficientes não nulos, e nós dividimos por um polinômio do grau 0, ou seja, por uma constante, o penúltimo resto, ele nunca vai ter grau 2. E, portanto, o grau de P, ele não pode ser igual a 4, né? Ele só pode ser igual a 5 ou 6. Agora perceba que o item 3, ele também está incorreto, porque ele está falando que P de x é composto de 7 monômios. Bom, por exemplo, né, 7 monômios é esse polinômio aqui. Esse polinômio aqui, ó, ele tem 7 monômios. Mas, se você perceber, qualquer polinômio que é composto de 7 monômios, obrigatoriamente este polinômio ele tem que ter grau maior ou igual a 6. Não existe nenhum polinômio de grau 5 com 7 monômios. Não existe nenhum polinômio de grau 4 composto com 7 monômios. Ou seja, o que está nos dizendo o item 3? Está nos dizendo que se existe um polinômio P que satisfaz essas condições aqui do enunciado do problema, então obrigatoriamente ele tem que ter um grau maior ou igual a 6. Mas isso é falso, né? Porque a gente acabou de ver aqui um exemplo, ó, esse nosso primeiro exemplo, de um polinômio de grau 5 que satisfaz as condições do enunciado do problema. Então, o item 3, ele está incorreto e nós devemos marcar apenas o item 2 como verdadeiro, ou seja, a letra C. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!